Olá, queridos irmãos e irmãs, chegamos ao nosso 26º programa, daqui a pouco já está terminando o nosso mês da Bíblia, mas já caminhamos bastante com a graça do Senhor. Vamos começar hoje com um trecho do Salmo 111, vamos ler os versículos 1 e 2. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama a sua lei, diz o Salmo. Que possamos hoje pedir ao Senhor a graça de sempre o respeitarmos, de termos diante dele um temor reverencial e de guardarmos em nosso coração a sua palavra e de a colocarmos em prática. Vamos continuar hoje falando um pouco mais sobre Paulo. As cartas de Paulo podem ser divididas da seguinte forma. Primeiro, nós podemos dividir as cartas de Paulo em 3 tipos de cartas. Cartas individuais que ele escreve para pessoas específicas, como por exemplo a carta que ele escreve a Filemon, para que receba de novo Onésimo, que era escravo de Filemon e que Paulo conhece na prisão e ali o evangeliza, e as cartas pastorais, a carta que Paulo escreve a Tito e as 2 cartas a Timóteo. Existem também cartas endereçadas a grupos, como a carta aos Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, a comunidade de Corinto, as 2 cartas que Paulo escreve aos Tessalonicenses, a carta aos Gálatas, aos Efésios, aos Colossenses e a carta que Paulo escreve aos Filipenses. O escrito aos Hebreus não é um escrito paulino. Na faculdade de teologia normalmente se estuda os escritos paulinos e também o escrito aos Hebreus, mas o escrito aos Hebreus não é uma carta de Paulo. Alguns tratam como carta, no lecionário da missa a gente lê carta aos Hebreus, mas o escrito aos Hebreus não tem propriamente o estilo de uma carta, parece ter mais o estilo de um tratado teológico, mostrando a antiga e a nova aliança, o antigo e o novo sacerdócio e outros temas. Agora, do ponto de vista também da autoria, nós podemos classificar as cartas de Paulo em 3 grupos. Cartas que são certamente autênticas, que com certeza vêm da mão do apóstolo. Cartas que são duvidosas, que nós chamamos de deuteropaulinas, cuja autoria paulina é questionada, às vezes por uma diferença de estilo, de vocabulário ou de teologia. E cartas que não são consideradas como cartas escritas pelo apóstolo Paulo, porque do ponto de vista do seu conteúdo, do seu estilo, ou do tema tratado na carta, da forma como um tema é tratado na carta, elas refletem uma situação eclesial posterior ao apóstolo. São as trito-paulinas. As proto-paulinas, as certamente autênticas, são a carta aos Romanos, as 2 cartas aos Coríntios, a primeira carta aos Tessalonicenses e as outras cartas dirigidas a Filemon, aos Filipenses e aos Gálatas. As cartas que nós chamamos deuteropaulinas, ou seja, que alguns autores consideram como de Paulo e outros não, porque possuem uma diferença na forma de abordar alguns temas, ou pontos de teologia diversos, ou porque tratam um determinado aspecto de uma forma diferente, são as cartas segundo aos Tessalonicenses, Colossenses e Efésios. E as cartas pastorais, a carta a Tito e as 2 cartas a Timóteo, são as que são chamadas de tritopaulinas, que a própria estrutura, a própria forma de tratar determinados temas na carta, a organização da igreja, por exemplo, reflete uma situação posterior, então acredita-se que ali possa ter alguma coisa provinda do apóstolo, mas que não seja propriamente uma carta escrita por Paulo, talvez por um discípulo dele que coloca essas cartas sob a autoridade do apóstolo para que elas sejam acolhidas e reconhecidas. Vamos continuar amanhã estudando ainda um pouquinho mais sobre São Paulo, amanhã domingo, dia do Senhor, que você possa ter um domingo abençoado e aproveitar para escutar a palavra de Deus em comunidade na celebração da Eucaristia. Que Deus te abençoe.